Muito bom, gente. A gente, na verdade, já terminou a matéria, olha que bom. E agora a gente vai treinar um pouquinho com mais alguns exercícios. A gente já viu o problema 1, o problema 2, o problema 4. E agora nós vamos ver o problema 8. E como eu disse, aqueles que eu não fiz aqui, você vai fazer em casa e depois vai ver o gabarito. Beleza? Mas vamos fazer, então, mais alguns juntinhos para a gente pegar a manha, para a gente pegar o jeito. Então, vem cá, o problema 8, né? Ele diz o seguinte. No dia 2 de março de 2012, vamos aqui sublinhando as coisas importantes. 2 de março de 2012, Karen, 30 anos, né? Tem 30 anos, então já não vai ter aquela história de reduzir pela metade. Funcionária do caixa do supermercado Rei subtraiu para si a quantia de R$ 700 do estabelecimento ao final do seu expediente. No dia seguinte, quer dizer, no dia 3 de março, né? Percebendo a facilidade ocorrida no dia anterior, Karen voltou a subtrair determinada quantia do caixa e ainda na mesma semana, não diz quanto, mas na mesma semana, a funcionária, com o mesmo modus operandi, subtraiu mais duas vezes, valores pertencentes ao estabelecimento comercial. Então, aparentemente, ela praticou 4 furtos, né, aqui do estabelecimento. Ocorre que as condutas de Karen foram filmadas e os vídeos foram encaminhados para o Ministério Público, que ofereceu denúncia pela prática do crime descrito no artigo 155, furto qualificado com abuso de confiança por 4 vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal. Em 20 de abril de 2012, a denúncia foi recebida, tendo feito o seu regular processamento, até que em 25 de abril de 2016, foi publicada a decisão condenatória à pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão e de 12 dias multa, substituída por pena restritiva de direitos. O fato de ter sido substituída é irrelevante para a prescrição. Muito bem. Então, a gente tem até aqui que ela, em março de 2012, praticou os furtos. A denúncia foi recebida em abril de 2012. Em abril de 2016, foi publicada a sentença condenatória. Para cada um dos crimes, porque eram 4, foi aplicada a pena mínima de 2 anos de reclusão, mas fixou o magistrado a fração de 1/4 para o aumento da pena, em virtude do reconhecimento do crime continuado. As partes não interpuseram apelação. Considerando que não existe mais a possibilidade de interposição de recurso da decisão, responda os itens a seguir. Então, está deixando mais claro que não tem mais possibilidade de interposição de recurso. Responda os itens a seguir. Qual a tese defensiva a ser alegada, de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada? Quais as consequências jurídicas do acolhimento dessa tese? Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de reincidência futuramente? Então, isso foi um problema do exame 18, uma das questões dissertativas, valendo 1 e 25. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, problema 8. Problema 8. Já há sentença condenatória transitada em julgado em definitivo
cabe mais recurso. Portanto, pode ser. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição da pretensão punitiva em concreto, prescrição da pretensão executória. Como eu já disse para vocês, gente, chega uma hora que você bate o olho e vê que não deu prescrição em abstrato. Mas aqui, vamos habituar a fazer sempre, para a gente não ter, né, não ter problema, não ter dúvida. Então, vamos começar a fazer a PPP em abstrato. PPP, já viciou no meu jeitinho? PPP em abstrato. Vou dar uma simplificada aqui. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. Primeiro passo. Pena máxima. Pena máxima. Segundo passo. Prescrição. Terceiro passo, prescrição. Pela metade. E quarto passo, intervalos. Linha do tempo. Quatro datas. Recebimento. Recebimento. Recebimento nada. Consumação. Recebimento. Publicação da sentença. Trânsito em julgado definitivo. Beleza? E agora nós vamos fazer a história. Ela cometeu 4 crimes em continuidade delitiva. Mas dentro da prescrição em abstrato, a gente calcula sempre um prazo prescricional para cada crime. Um prazo, até porque ainda não existe o bolo da pena para prescrição em abstrato. A gente calcula um prazo prescricional para cada crime, até porque eles podem ter sido praticados em momentos diferentes e uns podem ter prescrito e os outros não, pelo momento em que foram praticados. Então, a gente calcula uma prescrição para cada crime. Como eram 4 furtos, vamos calcular a prescrição para um. Se der para um, deve dar para os outros. Se não der para um, não dará para os outros. Concorda? Então, como são 4 furtos, vamos calcular a prescrição para um, e daí, se der para um, deu para todos. Se não der para um, não deu para nenhum. A pena máxima do furto é a pena máxima do furto qualificado. Lembra que foi furto qualificado por abuso de confiança. Pena máxima do furto qualificado, 8 anos. Prescrição de 8 anos. 8 anos prescreve em 12. Prescrição pela metade, não. Porque ela tinha 30 anos. Então, continua prescrevendo em 12. Dá para ver que, batendo o olho, já dá para ver que não prescreveu? Né? Porque que data que é a consumação? Vamos fazer direitinho. Na verdade, a gente só tem a data da consumação do primeiro, mas todos os outros foram na mesma semana, foi muito próximo. Então, vamos colocar aqui a data de 2 de março de 2012. 2 de março foi a consumação de um deles. Vamos colocar só março de 2012. Todos eles foram praticados em março de 2012? Então, março de 2012. Março de 2012. Se foi em março de 2012, até quando que poderia haver o recebimento? Poderia haver o recebimento até março, gente. Até março de 2024. De 2024. Março de 2024. Quando que se deu verdadeiramente o recebimento? Vamos ver quando se deu o recebimento. Recebimento se deu 20 de abril de 2012. Se deu no mesmo ano. 20 de abril de 2012. Se deu no dia 20 de abril de 2012, até quando poderia ser publicada a sentença? Até dia 19
de abril de 2024. Mas quando foi publicada a sentença condenatória? A sentença penal condenatória foi publicada em 25 de abril de 2016. 25 de abril de 2016. 25 de abril de 2016. Foi publicada dia 25 de abril de 2016. Portanto, até quando poderia... Então, não deu prescrição, concorda? Não deu prescrição. Prescrição era em 12 anos. Obviamente que não deu prescrição. Até quando poderia haver o trânsito em julgado definitivo? Até dia 24 de abril de 2026, 27, 28, 2028. Mas quando que se deu o trânsito em julgado definitivo? Não diz. Diz que já teve, né? Mas não diz. Vou colocar essa informação aqui. Não diz que já teve o trânsito em julgado definitivo. Mas, lógico que não se pode presumir que nós estamos em 29, né? Não se pode presumir que nós estejamos em 2029. Então, não diz, mas não se passaram 12 anos entre 2016 e a data de hoje, a data em que você está fazendo o exame, não se passaram mais do que 12 anos. Então, não deu prescrição. PPA não houve. Como eu disse, galera, você percebe que eu estou fazendo isso porque eu sou coxinha. Batendo o olho, pô, uma prescrição em 12 anos, é óbvio que não deu. Um crime acontecido em 2012 e hoje nós estamos em 2018, com todas as causas interruptivas que tem no meio do caminho, lógico que não deu. Mas fizemos o cálculo só just in case. Se você perceber de cara que não deu, não precisa fazer o cálculo. É que eu quero que você tenha segurança, não quero que você chute. Mas se você perceber que não deu, fica tranquilo. Prescrição em concreto. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Como é que é prescrição em concreto? Pena aplicada. Pena aplicada. Prescrição. Prescrição pela metade. Intervalos. Como são os intervalos da prescrição em concreto? Estica a linha. São apenas 3 datas. Começa já do recebimento, publicação da sentença, trânsito em julgado definitivo. Beleza? Prescrição em concreto. É assim que a gente calcula. Pena aplicada. Vamos voltar aqui para Karen. Cadê a pena aplicada para Karen? Foi aplicada a pena de 2 anos e 6 meses. Então, a gente poderia ficar tentado a colocar 2 anos e 6 meses. Mas lembra que foi 2 anos e 6 meses em continuidade delitiva. Então, essa pena de 2 anos e 6 meses tem uma parte que é pena, propriamente dita, tem uma parte que é aumento da pena pela continuidade. Que parte? Vamos ver. Para cada um dos crimes, foi aplicada a pena mínima de 2 anos. E o magistrado aumentou 1/4 pela continuidade. Então, a pena é de 2 anos. Os 6 meses é aumento. O que a súmula 497 manda fazer quando a gente estiver calculando prescrição em concreto de crime continuado? Calcular a prescrição pela pena e desconsiderar o aumento. A pena é 2 anos. Então, vamos lá. Pena aplicada, 2. 2 anos prescreve em 4. Pela metade, não. Pela metade, não. Recebimento. Agora, não importa mais a data da consumação. Importa a data do recebimento. 20 de abril de 2012. 20 de abril de 2012. Então, pela prescrição em concreto, quanto tempo, em que data deveria haver a publicação da sentença? 19 de abril de 2016. Né? 4 anos, 19 de abril de 2016. Em que data houve a publicação?
Vamos ver em que data realmente existiu a publicação. 25 de abril de 2016. Houve a publicação dia 25 de abril de 2016. Vixe, prescreveu. Está fora do prazo, né? Então, passaram-se mais do que 4 anos. Como é que se chama a prescrição em concreto, que fica de R até P? Prescrição em concreto de R até P se chama retroativa. Retroativa. Então, essa prescrição em concreto, houve a prescrição em concreto retroativa. Gente, a gente não perde nem 10 minutos fazendo esse exercício. Isso tendo calculado a prescrição em abstrato, que nem precisava, mas só por honra da firma. Mas a gente não perde mais do que 10 minutos fazendo esse exercício, que nos garantiria 1,25. Não é isso? 1,25 na OAB. Como é que a gente responde? Qual a tese defensiva a ser alegada de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada? Fundamente, a tese defensiva é a ocorrência da prescrição, da pretensão punitiva em concreto retroativa. Essa é a tese. Prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa. E aqui está falando para fundamentar. As pessoas também têm um pouco de dúvida de como escrever. Galera, sabe o que você deve escrever? Sabe como você deve escrever? Do mesmo jeito que você está construindo o teu raciocínio. Só omita essa historinha de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, porque isso fica meio que, sei lá, fica meio bobinho. Mas coloca exatamente como é que eu redigiria isso aqui, explicando exatamente o que eu coloquei aqui. Eu diria o seguinte, eu falaria o seguinte, se eu tivesse que redigir isso. Diria o seguinte: como já a sentença condenatória transitada em julgado para acusação, poderia ocorrer uma prescrição da pretensão punitiva ou uma prescrição da pretensão executória. Poderia ocorrer uma prescrição. Não houve prescrição da pretensão em abstrato. No entanto, houve a prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa. Se não, vejamos. A pena aplicada foi de 2 anos. Deve-se desconsiderar o aumento relativo à continuidade delitiva, conforme a súmula 497 do STF. A pena de 2 anos prescreve em 4, conforme o artigo 109 do Código Penal. Não há aqui possibilidade de redução da prescrição pela metade, uma vez que a ré tinha 30 anos de idade. Entre a data do recebimento, 20 de 4 de 2012, e a data da publicação da sentença, 25 de 4 de 2016, passaram-se mais do que 4 anos. Portanto, houve prescrição da pretensão punitiva retroativa. Deu para entender? Eu fui simplesmente contando, digamos, em português, não em alemão ou em espanhol, mas em português, todo esse esquema, esse raciocínio. Eu tirei, assim, da formulinha matemática e coloquei em texto corrido. Apenas isso. E a segunda pergunta é a seguinte: quais as consequências jurídicas do acolhimento desta tese? A extinção da punibilidade. Consequência jurídica é a extinção da punibilidade. Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de incidência? Não. Lembra que isso é uma prescrição punitiva? A condenação não poderá ser considerada para reincidência. Não poderá ser considerada para reincidência. Beleza? Tranquilax? Probleminha de prescrição? Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Uma questão inédita. Vamos lá. Júlio
é processado pelos crimes de latrocínio, pena de 20 a 30 anos, e associação criminosa, pena de 1 a 3 anos, em concurso material, praticados em julho de 2011, quando ele contava com 19 anos de idade. A denúncia é recebida em 2013 e em 2014 é publicada a sentença condenando o réu a 22 anos de reclusão, 20 pelo latrocínio, 2 pela associação criminosa. A acusação deixa transitar em julgado em 18 de 5 de 2014, mas a defesa recorre. E em 22 de 5 de 2014, sendo até a data de hoje, sendo que, faltou um que, até a data de hoje, seu recurso não foi julgado. Houve prescrição? Se sim, quando se deu e qual espécie, se não, por quê? E quando se dará? Um probleminha diferentinho? Bom, primeiro a gente começa identificando o momento. Então, eu tenho aqui uma situação em que eu já tenho uma sentença, ela já transitou em julgado para acusação, mas não para a defesa. A defesa ainda está esperando o seu recurso ser julgado, então não transitou para a defesa, certo? Vamos colocar aqui, problema 9. Problema 9. Vou até contar. A gente está aqui com 27 minutos. Eu vou contar quanto tempo a gente demora para fazer. Problema 9. Já houve sentença condenatória transitada para a acusação. Então, pode ser prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição da pretensão punitiva em concreto, certo? Não vai poder ser prescrição da pretensão executória, porque não teve trânsito definitivo ainda. Então, pode ser qualquer uma das duas. Vamos começar pela PPA. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Só que o réu foi condenado em concurso de 2 crimes, em concurso material. Se eu tenho concurso material entre 2 crimes, não tem nenhuma dúvida. Eu tenho que dividir e somar, não. Eu tenho que separar as penas e fazer uma prescrição para cada. Então, uma prescrição para o latrocínio e uma prescrição para a associação. Para o latrocínio e para a associação. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e o quarto passo, que vai ser a linha do tempo, eu vou fazer uma só para os dois. Podia fazer um para cada um, né? Mas eu vou fazer um só para os dois, porque para ser mais fácil, porque como os crimes foram praticados no mesmo dia, a denúncia foi recebida no mesmo dia, a sentença saiu para os dois no mesmo dia, a linha do tempo vai ser igual para os dois. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto vai ser aqui embaixo. O primeiro passo, qual que é mesmo? Pena máxima. Pena máxima. O segundo passo, prescrição. Prescrição. Terceiro, prescrição dividido por 2. Prescrição dividido por 2. E o quarto passo, linha do tempo. Não é rito do júri, lembrando que o latrocínio não vai para o júri, logicamente. Não é rito do júri. Então, nós temos 4 datas. Consumação. Consumação. Recebimento.
Publicação da sentença. Trânsito em julgado definitivo. Consumação. Vamos lá para o problema, para a gente completar os dados. Então, vamos ver. Júlio é processado pelos crimes de latrocínio praticados em julho de 2011. Então, está falando apenas julho de 2011. Beleza. Não tem muitas informações, é melhor para nós. Então, 7 de 2011. Ah, desculpa, a gente não completou. Estou completando já os dados, mas não completei a parte da pena. Pena máxima do latrocínio, 20 a 30 anos. 30 anos prescreve em... Desculpa, 30 anos é a pena máxima. Prescreve em 20. E a prescrição é pela metade? Sim, porque ele tinha 19 anos na data do crime. Então, passa a prescrever em 10. Então, latrocínio prescreve em 10. Aqui nesse caso. A associação criminosa. A associação criminosa, pena máxima de 3 anos. 3 anos prescreve em 8. Reduz pela metade, dá 4. Então, a associação criminosa prescreve em 4. Beleza? Beleza, agora vamos lá. 7 de novembro. 7 de novembro. Julho de 2011. Julho de 2011. 19 anos de idade. A denúncia recebida 4 de 8 de 2013. 4 de 8 de 2013. E a publicação da sentença em 2014, né? 8 de 5 de 2014. 8 de 5 de 2014. E o trânsito em julgado definitivo, não há. Não há porque, justamente, depende de recurso à defesa. Não há, mas há uma informação interessante que eu vou colocar aqui no lugar da data do trânsito em julgado. Não há trânsito em julgado, mas há uma informação dizendo, a acusação deixa transitar em julgado, mas lembra que a data do trânsito em julgado para acusação não vai na linha do tempo da PPP. A data do trânsito para acusação não importa. O trânsito para acusação é uma dica para calcular a PPP em concreto, mas a data do trânsito para acusação não vai na linha do tempo. Bota na cabeça, na linha do tempo da PPP, seja em abstrato, seja em concreto, só tem 4 datas. Consumação, recebimento, lembrando que consumação não tem na PPP em concreto, mas enfim, consumação, recebimento, publicação da sentença, TJD. A única data que vai na linha do tempo é o trânsito em julgado definitivo. Essa informação aqui é só para eu saber que eu posso calcular PPP concreta, mas a data não vai na linha do tempo. A informação que tem aqui é que a defesa recorreu, e essa data também não vai na linha do tempo, sendo que até a data de hoje, sendo hoje 25 de 8 de 2016, o recurso não foi julgado. Então, eu vou colocar essa informação aqui. Não houve até... Vixe, esqueci. Acabei de ver. Até 25 de 8 de 2016. Não teve trânsito até 25 de 8 de 2016. Porque até essa data eu tenho certeza que o recurso da defesa não foi julgado. Talvez no dia seguinte tenha sido julgado, mas até aqui não foi julgado. Então, essa é a linha do tempo da prescrição em abstrato. Vamos ver se o latrocínio prescreveu. Entre consumação e recebimento, passou mais do que 10 anos? Não. Entre recebimento e sentença, mais do que 10 anos? Não. Da sentença até o dia de hoje, passou mais do que 10 anos? Hoje sendo 25 de agosto de 2016. Passou mais do que 10 anos? Não. Vamos ver se a associação criminosa prescreveu. Entre consumação e recebimento, passou mais do que 4? Não. Recebimento, sentença, mais do que 4? Não. Sentença, data de hoje, passou mais do que 4, sendo hoje 25 de agosto de 2016? Não. Então, PPA não teve prescrição em abstrato.
Galera, vocês estão percebendo que quando eu já posso calcular em concreto, é porque a OAB não vai querer em abstrato. Na vida prática não é assim. Na vida prática eu posso ter um advogado que comeu bola. Então, na vida prática, eu posso, mesmo já tendo condições de calcular em concreto, achar uma prescrição em abstrato. Isso é perfeitamente possível. E na OAB também seria possível, mas eles não costumam fazer isso. Se eles já te dão condição para calcular em concreto, é porque, via de regra, em abstrato não vai dar. Entende? Então, você pode economizar caminho já calculando logo em concreto. É que eu gosto de fazer o percurso inteiro. Mas, se eles estão te dando condição para calcular em concreto, é porque, via de regra, em abstrato não vai dar. É que eu não posso te jurar por Deus. Não posso te jurar por Deus. Talvez eles façam uma pegadinha. Talvez, mas nunca fizeram. Nunca fizeram, né? Então, fica a dica. Bom, prescrição da pretensão punitiva em concreto. A prescrição da pretensão punitiva em concreto, embora tenha havido soma das penas e a pena tenha chegado a 22 anos, não leve em consideração a soma das penas. Se houve concurso material, eu tenho que separar as penas, pronto. Né? Se houve concurso material, eu preciso separar as penas. Então, vamos lá. De novo. Eita, apaguei tudo. Prescrição da pretensão punitiva, concreto. Aqui. Latrocínio e associação. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma linha do tempo só. Pena aplicada. Pena aplicada. Prescrição. Prescrição. Prescrição pela metade. Prescrição pela metade. Linha do tempo da prescrição em concreto. A linha do tempo da prescrição em concreto só tem 3 datas. Quais são elas? A data do recebimento, a data da publicação da sentença e a data do trânsito em julgado definitivo. Vamos calcular. Pena aplicada por latrocínio. Você lembra que a pena aplicada por latrocínio foi 20. 20 anos prescreve em 20. E a prescrição pela metade continua sendo 10. Então, aqui não mudou nada. Então, se não mudou nada, a gente já sabe que por latrocínio não teve prescrição, nem abstrato, nem concreto, porque não mudou nada. Na associação criminosa, a pena máxima era de 3, mas ele pegou 2. Ele pegou 2. A pena aplicada, portanto, foi 2. 2 anos prescreve em 4. E pela metade dá 2. Aqui mudou. Porque em abstrato, prescrevi em 4 e agora prescreve em 2. Agora mudou. Data do recebimento. Qual que é a data do recebimento? O recebimento foi 4/8/13. 4/8/13. 4/8/13. E a sentença 8/5/14. 8/5/14. E o trânsito em julgado definitivo? Não há. Não há. Mas a gente tem uma informação importante. A gente tem uma informação que até... Não há até... Que dia que era o dia de hoje lá?
Até 25/8/2016. Até hoje não há. Até 25/8/16 não há. Não há até 25/8/16. Bom, galerinha, eu nem vou fazer pelo latrocínio, porque é óbvio que não deu. Vamos fazer pela associação criminosa, que prescreve em 2. O recebimento foi em 2013. Então, qual que era o último dia que tinha para ter sentença condenatória? 3/8/2015, certo? 2 anos, 3/8/2015, né? Esse seria o último dia para ter uma sentença condenatória. Mas a sentença condenatória foi antes, então não prescreveu. A sentença condenatória foi 8/5/2014. Ótimo. 8/5/2014, zera o prazo e começa outro. A partir do prazo de 8/5/2014, considerando um prazo de 2 anos, qual seria o último dia para ter trânsito definitivo? Qual seria o último dia para ter trânsito definitivo? 7/5/2016. 7/5/2016. Acontece que eu sei, não teve trânsito. E eu sei que até hoje, e hoje sendo 25/8/2016, ainda não teve. Portanto, gente, já deu prescrição? Já deu prescrição. A associação criminosa já prescreveu pela pena em concreto e dentro deste períodozinho. E a prescrição em concreto, que dá a partir da publicação da sentença, se chama superveniente. Superveniente. Então, houve prescrição superveniente da associação criminosa. Quer dizer que, em relação à associação criminosa, nem adianta julgar mais a apelação. Como é que essa prescrição é alegada na prática? Por simples petição. Você faz uma petição ao relator do processo, ao relator da apelação, né? Não está pendendo de julgamento a apelação. Você faz uma petição para o relator da apelação, informando a prescrição e pleiteando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao delito de associação criminosa. Quanto ao delito de latrocínio, não, mas quanto ao delito de associação criminosa. Deu para entender o que é a superveniente? É a prescrição em concreto, só que ela acontece no segundo intervalinho. Quando acontece no primeiro, ela ganha o nome de retroativa. Quando acontece no segundo, ganha o nome de superveniente. É isso. Então, a gente responderia aqui que, se sim, houve prescrição, sim. Quanto ao crime de associação criminosa em... Que dia que foi mesmo? Em 7/5/2016. Houve prescrição da pretensão punitiva em concreto superveniente. Também é chamada de intercorrente. É superveniente ou intercorrente. São dois nomes para a mesma prescrição. 15 minutinhos. 15 minutinhos a gente gastou para fazer esse problema inteiro, sendo que a gente fez a prescrição de 2 crimes e 2 tipos de prescrição. Prescrição em abstrato, que nem precisava, e prescrição em concreto, de 2 crimes separados. 15 minutos. Rigorosamente. Bem,
exame 15, vamos fazer esse aqui rapidinho. Vamos fazer rapidinho esse aqui. O problema 10. No dia 6/7/2011, Júlia, nascida em 6/4/92, aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo. Então, vamos lá. Ai, é tão viciante fazer exercícios de prescrição. 6/7/2011, a Júlia, que nasceu em 92. Então, vamos ver quantos anos ela tinha. 92, 2002. Ela vai fazer 10 anos, não é isso? 2012, ela vai fazer 20 anos. Então, ela tinha menos do que 20 anos, não é isso? Tinha 19 anos. Então, a Júlia, ela tinha 19, né? Tinha 19, porque ela vai fazer 20 anos em 2012. Aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. Após o recebimento da denúncia foi aqui. Irregular processamento, Júlia foi condenada à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em sentença publicada em 8/10/2015. Nem o Ministério Público nem a defesa de Júlia interpuseram recurso, então transitou em julgado em definitivo em 22/10/2015. Sobre esses fatos, respondo o item a seguir. Gente, vamos só para economizar aqui o nosso tempinho que está se esgotando. Como é que eu identifico esse problema? Já houve trânsito em julgado definitivo, certo? Já houve trânsito definitivo. Portanto, poderia ser prescrição em abstrato, prescrição em concreto ou prescrição executória. Prescrição em abstrato, prescrição em concreto ou prescrição em executória. A prescrição, só como eu disse, batendo o olho e vendo. O recebimento da denúncia foi 2012. O recebimento da denúncia foi 2012. O fato foi 2011, ó, só passou um aninho. Fato, recebimento. E a sentença foi 2015, 3 anos, certo? Então, daqui para cá deu 1, daqui para cá deu 3 anos. Assim, só no olhômetro. O crime de furto, que é o crime pelo qual a Júlia foi processada, tem uma pena de 4 anos. 4 anos prescreve em 8. Mesmo reduzindo pela metade, vai continuar dando 4 anos. Então, é óbvio que não houve prescrição. É evidente que não houve prescrição em abstrato. Né? Dá para ver no olhômetro. E o trânsito em julgado continuou sendo em 2015. Então, óbvio que não teve prescrição em abstrato. Então, vamos calcular a prescrição em concreto, direta. Né? Entenderam o que eu fiz? Eu dei uma zoiada e vi. Então, prescrição, problema 10. Pretensão punitiva em concreto. Então, pena, prescrição, prescrição pela metade, linha do tempo. A linha do tempo da prescrição em concreto só tem 3 datas. Recebimento, publicação da sentença, trânsito em julgado definitivo. Qual que foi a pena em concreto? Pena aplicada foi 1. Pena aplicada foi 1. Prescrição. 1 ano prescreve em 4. Prescrição pela metade. Vale a prescrição pela metade no caso dela? Sim. Fica em 2. Agora vamos para as datas. Já deu, né? Não precisa nem olhar. Já deu. Então, que data é a data do recebimento? 8, 10, 15. Não. 11, 8, 12. 11, 8, 12. 11, 8, 12.
Então, qual seria, dentro da prescrição de 2 anos, o último dia para publicação? 10, 8, 14. Vamos ver que dia foi efetivamente a publicação da sentença. Sentença, 8, 10, 15. 8, 10, 15. Já deu prescrição, gente? Passaram mais do que 2 anos entre o recebimento e a publicação? Passaram mais do que 2 anos. Então, isso aqui é uma prescrição em concreto, retroativa. Nem precisa calcular superveniente, nem precisa. Nem precisa. Se já deu retroativa, não precisa. Agora, se quisesse mútil calcular a superveniente, você viria para cá e veria o seguinte: o trânsito em julgado definitivo, 20, 10, 15. 22, 10, 15, né? 22, 10, 15. Então, entre aqui e aqui, obviamente não prescreveu, mas houve uma prescrição retroativa. Fizemos isso em menos que 5 minutos. E não é um problema tipo café com leite. É um problema que caiu no AB, vale 1,25, pá e bola. Pá e bola. Responda os itens a seguir. Diante do trânsito em julgado, qual a tese... Mesma pergunta, você está entendendo? Que é a mesma pergunta da Karen. Diante do trânsito em julgado, qual a tese defensiva a ser alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento da pena? Prescrição da pretensão punitiva, concreto, retroativa. Quais as consequências do acolhimento desta tese? Extinção da punibilidade. Igualzinho. O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. É exatamente o que eu falei para a Karen. Você vai, na verdade, explicar o teu raciocínio. Né? Já há trânsito em julgado para ambas as partes. Portanto, poderia haver, em tese, prescrição em abstrato, em concreto, ou prescrição executória. Não houve prescrição em abstrato. No entanto, houve prescrição em concreto na modalidade retroativa. Se não, vejamos. A pena aplicada é de 1 ano. 1 ano prescreve em 4. 4 anos passa a prescrever em 2, porque ela era menor de 21 na data do fato. E entre a data do recebimento e a data da publicação da sentença, passaram-se mais do que 2 anos. Você vai simplesmente explicar em texto corrido isso que a gente colocou na lousa. Certo? Então, gente, o arquivo está aí. Tem que se jogar de fazer. Depois eu vou publicar um gabarito, mas faça, gente, é gostoso. Você vai pegando a manha. Você está vendo como você vai pegando confiança? E você vê como os problemas se repetem? Eles vão ficando todos iguaizinhos. A GV adora prescrição e eu acho isso muito bom, porque eu também adoro prescrição. Então, eu e a GV, a gente combina. Deu match, eu e a GV, nesse aspecto. Porque eu adoro prescrição também, é tão gostosinho. E é isso, gente. Não é mais do que isso. É isso aí. É só ter... então por que eu passei a faculdade inteira achando tão difícil? Não sei, porque as pessoas não têm organização. Vou te dizer, é porque as pessoas não têm organização. Isso que vale você ter uma virginiana explicando prescrição. Quando eu passo exercício, quando eu passava, né, porque hoje em dia não é mais a minha matéria lá na faculdade, mas quando eu passava exercício de prescrição, eu dava essa matéria e passava exercício, era muito engraçado, porque eu via claramente a diferença entre seguir ou não seguir o protocolo. Quem seguia, quem era coxinha, já houve sentença, portanto, quem falava, botava, escrevia no caderno, primeiro passo, segunda... Cara, em 5 minutos, botava a caneta na mesa, porque eu passava o exercício e depois ia circulando nas carteiras. A pessoa fazia, 5 minutos, acabou, beleza. Quem tentava fazer por conta própria, tipo, nossa, era uma zona, a pessoa se perdia, depois a pessoa falava, não sei mais de onde pegar, não sei por onde começar. Não tem como se perder, é só você começar do jeito certo e seguir os passos, não tem, né? Então, é isso aí, gente. Espero que você tenha aprendido bastante, organizado bastante as suas ideias. Tem que fazer os outros exercícios que estão aí no arquivo e qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Então, tenha um ótimo 1º de maio, de muito estudo, que é trabalho intelectual, pesado, que é trabalho mais trabalhoso que prescrição, mas é gostoso também. E a gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Beijão, até!